capítulo 1. 2022 tem sido o ano que nós chamamos de o ano do cumprimento das promessas. O tema para esse ano é Deus cumprirá as suas promessas. Esse tema está baseado em duas passagens bíblicas. 1 Reis 8:56, onde, obrigado Maurílio, onde está escrito que de todas as boas palavras do Senhor, nenhuma delas voltou para trás sozinha, para trás sem se cumprir. E o outro texto é Mateus 24:35, onde Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. E nós temos avançado durante o ano de 2022, ouvindo Deus falar sobre promessas. E Deus nos ensinar o caminho do cumprimento das promessas. Porque para toda promessa se cumprir, irmãos, a gente não pode perder de vista a necessidade de encontrar o caminho e andar por ele. Não há cumprimento de promessa sem disposição de andar pelo caminho do cumprimento da promessa. E eu quero, nessa noite, com a graça de Deus, falar um pouco sobre o quanto que as promessas de Deus são poderosas. São poderosas. Segundo Coríntios, capítulo 1, a gente vai ler do versículo 1 ao 4. 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao 4. E depois a gente vai ler o versículo 20. Diz o texto: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. Eu vou repetir o versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. Meus irmãos, falar sobre promessas de Deus, é falar sobre um tema que ocupa a maior parte de toda a Escritura. Falar sobre promessas é falar sobre algo que está impregnado no DNA de Deus e no DNA dos filhos de Deus. Promessa é um tema familiar para nós. Promessa é um tema que não é estranho. É um tema que, quando nós ouvimos, o nosso coração, os nossos ouvidos se abrem para ouvir, e o nosso coração começa a vibrar de expectativa. Porque quando falamos de promessas, falamos sobre um tema familiar, um tema particular, um tema inerente à nossa realidade. O apóstolo Paulo, ele faz uma ênfase nas promessas de Deus, e nós percebemos na leitura que essa ênfase é uma fonte de consolo para consolar aqueles que passam por tribulações no meio da jornada. Então veja, Paulo está ensinando, através dos versículos 1 a 4, do primeiro capítulo de 2 Coríntios, Paulo está ensinando para nós que no meio da jornada nós teremos tribulações, angústias, sofrimentos. Mas
para toda a tribulação, Deus enviará uma fonte de consolo. E como parte do consolo, Deus, Ele reaviva as promessas dEle para nós. À medida que nós entramos em contato com tribulações, veja, o sofrimento, a dificuldade, os desafios começam a ficar maiores do que a gente mesmo. E o que Deus faz nesse momento? Deus nos consola. E como Deus nos consola? Nos reconectando às suas promessas. Então as promessas de Deus, na prática, é uma maneira de Deus nos consolar. Quando Deus fala sobre suas promessas, Deus tem algo em mente. A mente de Deus é: eu quero consolar o meu povo. E uma das maneiras de Deus consolar o seu povo é isso. É nos reconectando às promessas. É nos reconectando a tudo o que Ele já fez e a tudo o que Ele está fazendo e ainda a tudo o que Ele fará. Então Paulo, ele está escrevendo para os irmãos de Coríntios, dentro dessa ótica no capítulo 1. 2 Coríntios é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. Por quê? Porque Paulo está defendendo o seu ministério apostólico. Paulo, ele defende a sua autoridade apostólica e ele abre o seu coração para a igreja. Ele fala dos seus sofrimentos, você viu, ele fala das suas dores, ele fala das suas perseguições, e ele abre o coração expressando o amor que ele tinha pela igreja. O Paulo fala: eu amo vocês, eu amo a igreja de Deus. Porque, irmãos, no mesmo tempo que tem muita gente se levantando contra a igreja, falando mal da igreja, odiando a igreja e dizendo que pode sobreviver sem a igreja, Deus levanta também umas gerações de Paulos expressando na prática o seu amor pela igreja. Deus levanta uma geração de gente que fala da igreja com boca cheia e com brilho nos olhos. Gente que conhece Deus, gente que ama o Senhor, gente que sabe que mesmo apesar dos sofrimentos, das dores, das ofensas que a igreja pode gerar, a igreja é o instrumento que Deus usou para edificar uma família aqui na terra. Deus usa a igreja. Então, o Paulo, ele está expressando esse amor profundo pela igreja, porque havia um movimento sutil para desacreditar da autoridade que Paulo tinha. Então, alguns irmãos estavam dizendo assim: Paulo é duro em palavras. Paulo é muito firme quando fala. Eu não gosto de ouvir Paulo. Alguns irmãos de Corinto falavam isso, porque eles achavam a autoridade apostólica de Paulo muito dura. E havia pessoas que falavam mais com mel, pessoas que falavam de uma maneira mais doce, mais agradável ao coração, mais agradável aos ouvidos. Então a igreja de Corinto estava começando a privilegiar esses irmãos em detrimento de uma autoridade apostólica, que era a autoridade de Paulo. E isso é muito sério. E Paulo, ele faz questão de mostrar isso, que embora ele fosse firme, embora ele fosse duro, ele sabia o que estava fazendo e para quem ele estava fazendo. Ele estava agindo na direção do Espírito de Deus. Então Paulo traz à memória todas as promessas que Deus tem para o seu povo. Deus faz ele se lembrar, se despertar e se reposicionar dentro das promessas de Deus. A convicção que Paulo desenvolve ali para aqueles irmãos é que, se necessário fosse, ouça isso, que se necessário fosse, Deus cumpriria as suas promessas, mesmo que uma pessoa morresse. Paulo disse assim: ainda que eu corra risco de vida e eu venha morrer, Deus é poderoso para me ressuscitar, para cumprir as promessas dele. Olha o que diz o versículo 9 de 2 Coríntios 1. Paulo diz: mas já em nós mesmos
Tínhamos o que, igreja? Você percebe que Paulo está sendo tão perseguido que ele estava suspirando o ar da morte? Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu percebo a morte me rodeando. Eu estou sofrendo uma perseguição tão grande que eu acho que eu já estou condenado à morte. É o que Paulo está dizendo aqui. Mas, olha a sequência do versículo. Para que não confiássemos em nós mesmos. Ou seja, Paulo sabia que as promessas de Deus se cumpririam. Mas se cumpriria não na vida de uma pessoa que se gaba. Não na vida de uma pessoa que confia em si mesmo. Por isso que Paulo está dizendo, para que eu não confiasse em mim mesmo, eu respirei a sentença de morte, o risco de morte. E aí ele encerra o versículo 9 dizendo, mas, embora não confiasse em nós mesmos, ele disse, eu confio em Deus. E sabe o que Deus faz, irmão? Para cumprir uma promessa. Paulo diz, ele é capaz até de ressuscitar alguém dos mortos. Isso me faz lembrar de um outro texto. Hebreus 11, quando fala sobre os heróis da fé, a palavra diz que pela fé, o Abraão oferece Isaque. E quando Abraão oferece Isaque, a Bíblia diz que Abraão oferece na consciência de que em Isaque seria cumprida as promessas de Deus. E no versículo 18, o texto diz que Abraão diz em Isaque, aliás, o escritor aos Hebreus diz em Isaque seria chamada o cumprimento das promessas na sua descendência. Mas por que Abraão entrega? O final do versículo 18 de Hebreus 11 diz, ele considerou que Deus era poderoso para dos mortos o ressuscitar. Deus ressuscita dos mortos, se necessário for, para cumprir as suas promessas. É isso que Paulo está dizendo, é isso que Abraão viveu na prática. Então, eu quero te dar aqui 3 características das promessas de Deus. Quais são as poderosas, como essas poderosas promessas de Deus se manifestam? Quais são as principais características delas? Existem muitas. Eu destaquei 3 aqui para você nessa noite. Número 1, elas são focadas em Jesus e possuem um tempo determinado para o seu cumprimento. Promessas de Deus são focadas em Jesus. Você sabe que um erro que a gente comete é achar que as promessas de Deus sobre nós têm a ver conosco. É a gente achar que as promessas de Deus sobre nós é porque Deus olhou lá do céu e viu a gente e achou a gente tão bonitinho, tão bonitinha. E Ele disse, eu vou fazer uma promessa sobre a vida desse bonitinho aqui. Deus não faz promessas por causa de nós. Deus faz promessas por causa de Jesus. Todas as promessas de Deus estão focadas em Jesus. Porque o versículo 19 e 20 de 2 Coríntios 1 vai dizer que Jesus é o sim para todas as promessas de Deus. Em Jesus, todas as promessas de Deus têm o sim, o amém. Em Jesus. Não é em nós, é em Jesus. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Quer dizer, Jesus não foi crucificado com uma mentalidade flexível, ou uma mentalidade aberta, uma dúvida, uma incoerência entre sim e não. Jesus foi crucificado, Paulo está dizendo, na convicção de que nele houve o sim, a certeza de que Deus estava cumprindo uma promessa pela crucificação de Cristo. Verso 20, porque todas quantas promessas há de Deus, em Jesus tem o sim. Em Jesus tem o sim. Em outras palavras,
todas as promessas de Deus estão focadas em Jesus. Em Jesus. E aqui, irmãos, a gente entra num dilema. Porque durante muito tempo, e até os dias atuais, a gente ouve muitas pregações que dizem que a promessa de Deus é sobre você. É sobre a sua competência, a sua capacidade, é sobre a missão que Deus tem na sua vida. Quando na realidade as promessas de Deus são focadas em Jesus. É tudo sobre Ele. Jeremias capítulo 33, eu quero te dar 2 exemplos disso, um no Antigo e um no Novo Testamento. Jeremias 33, versículo 14 e 15. A palavra diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu cumprirei o que, gente? A palavra boa, que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, eu farei que brote a Davi um renovo de justiça. E ele fará o que, gente? De quem o profeta Jeremias está falando? Jesus. E sabe o que ele está dizendo? As promessas de Deus para a casa de Israel estão centradas em Jesus, focadas nele. As promessas de Deus para toda uma nação estavam focadas em Jesus, porque ele faria brotar o descendente de Davi. Essa palavra renovo significa um descendente de Davi que atuaria com justiça e com juízo. Um outro exemplo que mostra que as promessas de Deus estão focadas em Cristo está no Novo Testamento. Atos capítulo 1, verso 4 e 5, a palavra diz: e estando com eles, o próprio Jesus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem o que, gente? A promessa do Pai, que ele disse: de mim ouvistes. Versículo 5, e que promessa é essa? Porque na verdade, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Irmão, Jesus está falando sobre a promessa do derramar do Espírito. Mas eu não sei se você observou, a promessa de derramar do Espírito está associado a esperar em Jerusalém, a ficar no lugar que Jesus determinou e a esperar o tempo que ele definiu. Promessas de Deus têm essas características. As promessas de Deus, elas são cumpridas em uma ótica de que a gente conhece, que a gente compreende, que elas estão focadas em Cristo e que tem um tempo determinado para se cumprir. O Pai promete que envia o Filho promete que do Pai, o Pai enviaria o Espírito Santo em seu nome. Então, a gente vê tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, as promessas de Deus estão focadas em Jesus. É sobre Jesus. É sobre Jesus. Sabe por que Deus quer salvar a sua família? Porque Ele quer que o nome de Jesus seja glorificado. Sabe por que Jesus está levantando uma igreja forte, de autoridade e que caminha sobre a terra? Porque nisto o nome de Jesus vai ser glorificado. É tudo sobre Jesus, irmãos. Não é sobre a gente. Pastor, qual é a maior promessa que nós temos? A maior promessa que nós podemos possuir é a salvação. E a salvação, não sei se você se recorda, ela está totalmente focada em Jesus. Você não faz nada para ser salvo. Eu não fiz nada para ser salvo. Eu não fiz por onde para ser salvo. Se a gente achar que nós fazemos por onde para ir para o céu, isso é um engano, irmão, gigantesco da nossa parte. Eu não fiz por onde, sabe por quê? Porque Ele já fez por mim. A palavra em Atos 16, verso 30 e 31, quando
o cárcere onde Paulo estava preso treme, os presos ameaçam fugir, o carcereiro ameaça se matar. E Paulo disse: não se mate, porque nós estamos todos aqui. E o carcereiro faz uma pergunta para Paulo. E essa pergunta está aqui no versículo 30. Ele diz assim: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E Paulo responde para o carcereiro no verso 31. Paulo diz assim: creia no Senhor Jesus. Creia. Creia. Porque o cumprimento da promessa da salvação está focado em Jesus. O cumprimento da maior de todas as promessas está focada em Cristo. Nele somos salvos. Nele somos livres da condenação que está por vir. Nele os nossos pecados são purificados. Nele nós somos libertos, somos curados. Nele recebemos nova vida. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: nenhum outro nome há salvação. Em nenhum outro nome. Não é no nome do Gabriel, não é no nome do Walter, não é no nome do pastor Henrique, não é no nome da Nádia, não é no nome de um apóstolo, não é no nome de um profeta, não é no nome de uma missionária. Em nenhum nome há salvação, a não ser no nome de Jesus. Porque a maior de todas as promessas, que é a salvação, precisaria estar focada em Cristo, em Jesus. Número 2, as promessas são abundantes. Irmãos, quando a gente fala sobre promessas, é necessário a gente entender isso. Elas são abundantes. Se você ler novamente 2 Coríntios 1, não vai dar tempo, eu quero correr para a gente ganhar tempo aqui. Você vai ver sobre a abundância. A fala de Paulo não é uma fala de uma quantidade reduzida. Paulo usa a expressão todas quantas promessas de Deus. Todas quantas promessas, ele fala de todas. Ele fala de uma medida abundante das promessas de Deus. Quando Pedro questiona Jesus sobre a recompensa que ele teria por seguir o Senhor, Jesus ele faz uma promessa a Pedro. E eu entendo, irmãos, que essa é a promessa que Jesus faz para nós. Tem muita gente que pensa assim: Senhor, eu estou sendo fiel, eu estou obedecendo a tua palavra, eu estou fazendo o que o Senhor manda, eu estou tomando posicionamentos e indo até contra a minha família às vezes, eu estou tomando posicionamento e até sofrendo represália, perseguição, porque nós estamos chegando a um ponto, irmãos, de que falar sobre Jesus, se posicionar na fé e obedecer a palavra de Deus, vai ser taxado por muitos como fanatismo. Muitos vão dizer: vocês são fanáticos. Está chegando esse tempo. Um tempo em que quem decide viver para Cristo, obedecendo a sua palavra, vai ser chamado de fanático. Então, essas pessoas que decidem viver para Jesus, às vezes elas se perguntam: eu estou fazendo, qual é o tipo de recompensa que eu vou ter? Essa foi a pergunta de Pedro. E quando Pedro faz essa pergunta, versículo 29 de Marcos 10, acompanhe comigo, Marcos 10, 29, Jesus responde e diz para Pedro assim: Pedro, em verdade vos digo, que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século vindouro, a pessoa recebe o que, gente? A vida eterna. Jesus está dizendo: quem deixou algumas coisas para me seguir e me obedecer, vai ser recompensado 100 vezes mais aqui, e vai ser recompensado na eternidade.
vai ser recompensado. E a medida de Jesus é abundante, porque ele fala 100 vezes mais. 100 vezes mais. Irmão, nós não somos contra a família. Nós somos a favor da família. Nós somos um povo que investe muito para ver as famílias saudáveis, se relacionando bem, vivendo o Evangelho. Mas mesmo investindo tanto, algumas pessoas, por não terem a mentalidade cristã, não vão entender as nossas atitudes. Algumas pessoas da nossa família não vão entender nosso posicionamento. E está tudo bem. Jesus disse que seria assim mesmo. Só que olha que interessante, ao mesmo tempo que isso acontece, e às vezes um familiar nos rejeita, um familiar não quer ver a nossa cara, um familiar nos exclui dos círculos de relacionamento, sabe o que Deus faz? Deus levanta a família, a igreja, e traz pessoas para nos acolher, nos receber. Já estamos recebendo a recompensa. Jesus disse, 100 vezes mais em filhos, mães, pais e tal, e no porvir a vida eterna. Então, há uma recompensa, irmãos, de medida abundante. Efésios 3:20, a palavra diz que aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente. Que medida é essa, gente? Não é uma medida de escassez, não é uma medida pequena, é uma medida abundante. Deus sempre faz mais. Então as promessas de Deus têm essa característica, elas são, número 1, elas são focadas em Jesus, número 2, elas são abundantes, e número 3, para a gente finalizar, elas são progressivas. Diga isso comigo, as promessas de Deus são progressivas. Pastor Walter falou aqui do Abraão, Gênesis capítulo 12, ele leu esse texto. E quando Deus chama Abraão, Deus faz uma promessa. E Deus diz que dele ele faria uma grande nação. Em Gênesis capítulo 15, alguns anos depois de Deus chamar Abraão, Deus diz para Abraão o seguinte no versículo 13, Abraão, a sua descendência será escravo numa terra estranha durante 400 anos. Então Deus disse para Abraão, você vai ser uma grande nação, mas a tua descendência vai ser escrava numa terra estranha durante 400 anos. Era a escravidão do Egito. Depois de Abraão, você conhece a história. Veio os filhos, os netos. Primeiro Isaac, depois o Jacó, que mais tarde virou Israel. E Israel, ele teve 12 filhos, que foram as 12 tribos de Israel. E de uma dessas 12 tribos, nasceu um rapaz chamado José. Você conhece a história, ele sonhou aos 17 anos, que Deus faria ele se assentar numa posição de importância, de governo, de liderança sobre a terra. Passam-se 20 anos, até José ver os sonhos que Deus lhe deu, quando ele tinha 17 anos se cumprindo. Veja, Deus dá sonhos para José quando ele tinha 17, e realiza aqueles sonhos dos irmãos virem se encurvar diante dele, quando ele tinha 37 aproximadamente, quase 40 anos. Foram 20 anos de uma promessa que foi progredindo ao longo do tempo. Só que esse José tinha um irmão chamado Levi, e a tribo de Levi era uma tribo sacerdotal. Dessa tribo, de um dos descendentes da tribo de Levi, nasceu um homem chamado Moisés. E a palavra diz que o Moisés foi levantado por Deus para liderar a nação de Israel, para ser livre da escravidão do Egito. Então olha que interessante, esse Moisés se levanta, preparado por Deus, prepara um sucessor chamado Josué, e é esse sucessor que atravessa o rio Jordão e entra com a nação de Israel, na verdade entrou ele e o Caleb, na terra prometida. Então veja, entre o que Deus prometeu para Abraão em Gênesis 12, que o pastor Walter leu aqui, e o cumprimento da promessa em
Josué, capítulo 3, quando eles atravessam o Rio Jordão, se passaram, sabe quanto tempo, gente? Mais de 500 anos. Preste atenção nisso. Deus fez uma promessa que demorou mais de 500 anos para se cumprir. E por que Deus fez isso? Porque as promessas de Deus são progressivas. Elas têm etapas de revelação, etapas de cumprimento. Mas eu quero terminar lendo com vocês Josué capítulo 21, quando o Josué está finalizando a distribuição das terras para todas as tribos. Ele vai dizer isso aqui, que está no capítulo 21 de Josué, esse é o último texto que a gente vai ler, versículo 44 e 45. Olha o que diz aqui. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara aos seus pais. E nenhum, diga comigo, nenhum, de todos os seus inimigos ficou o quê, gente? Presta atenção, olha o que Deus está falando por intermédio de Josué. Josué já está com mais de anos, já se passaram mais de 500 anos da promessa que ele fez a Abraão. O Josué está dizendo assim: conforme tudo que Deus prometeu aos nossos pais, a Abraão, Isaque e Jacó, ele cumpriu tudo o que ele prometeu. Nenhum dos nossos inimigos ficou de pé diante de nós. Nenhum. E segue. Todos os nossos inimigos o Senhor deu na nossa mão. Promessas se cumprem. E o versículo 45 eu gostaria que você lesse na conta do 3. 1, 2, 3. Tudo se cumpriu. Tudo. Irmãos, eu tenho orado para que a gente não seja uma geração egoísta. Sabe por quê? Uma geração egoísta fica dizendo assim: eu quero ver a promessa de Deus se cumprindo na minha vida. Abre o seu entendimento. Tem promessas de Deus que vai se cumprir nas gerações que vão vir depois de nós. Olha, essa promessa que Deus fez a Abraão aqui se cumpriu mais de 500 anos depois dele. E se o Abraão fosse egoísta, igreja? E se o Abraão não levasse o Isaque para sacrificar? E se o Abraão dissesse assim: não, as promessas não vão se cumprir na minha geração, então eu não vou servir a Deus no cumprimento delas? Não. O Abraão tinha noção de que as palavras de Deus vão se cumprir. Irmãos, eu tenho ouvido promessas de Deus sobre Capão Redondo, sobre a cidade de São Paulo, sobre a nação brasileira. E essas promessas vão se cumprir. Palavra alguma que Deus liberou sobre as nossas famílias, sobre a nossa região, todas as boas palavras que o Senhor falou a nós, todas vão se cumprir. Todas. Agora entenda, não é sobre você. Não é porque você é bonzinho ou boazinha. Não é porque você devolve dízimo. Não é porque você entrega uma cesta básica. Não é porque você ajuda em um projeto social. Não é por causa de nós. É porque as promessas de Deus em Jesus têm o sim. Em Jesus elas se cumprem. Eu tenho certeza, irmãos, que a gente vai ver tantas promessas de Deus se cumprindo. E talvez algumas delas a gente não vai ver na nossa geração. A gente talvez só vai contribuir. Então, abre o seu coração. Deus tem promessas sobre você. Participe disso. Viva isso, creia nisso. Mas saiba que às vezes não vai se cumprir na sua geração. Se coloque de pé, nós queremos orar com você. Querido Deus e Pai, obrigado por essa noite. Reconhecemos o Teu amor e as Tuas promessas sobre nós.
Reconhecemos que assim como o Senhor chamou Abraão e disse a ele que ele seria uma grande nação, o Senhor cumpre essa palavra na descendência de Abraão. O Senhor cumpre essa palavra em Israel. E até hoje, nós podemos dizer, somos herdeiros da fé, somos filhos de Abraão pela fé. Obrigado, Senhor, porque as tuas promessas se cumprem. E todas as promessas estão focadas em ti, Senhor. Senhor, muda a nossa visão nessa noite, para que a gente possa ver as promessas que o Senhor nos fez, não da ótica da nossa própria vida, mas que a gente veja as promessas na ótica de Jesus. Porque, Senhor, em Ti está o amém, está o sim, está o querer e o efetuar. Em Ti, Jesus, todas as promessas ganham forma. Em Ti, todas as palavras que o Senhor disse se cumprirão. E nós declaramos sobre cada família aqui que porque cremos no Senhor, porque somos salvos, cremos no Senhor Jesus, essa salvação não alcança apenas a nós, alcança a nossa casa também. Cremos no Senhor Jesus e somos salvos, nós e a nossa casa. Pai, que a nossa ótica mude agora, mude ao ver as pessoas que ainda não te conhecem na nossa família. Mude, ó Deus, para olharmos aqueles que ainda não se relacionam contigo. Pai, que a presença do Teu Espírito confirme, ratifique e faça cada promessa do Senhor ganhar forma. Dá-nos disposição, Senhor. Renova o nosso ânimo, a nossa alegria, a nossa coragem. Como o Senhor disse para Josué, para que ele fosse forte e corajoso, que nós sejamos uma geração forte e corajosa, para ver as Tuas promessas, Senhor, ganhando forma, e ainda que elas não se cumpram totalmente nos nossos dias, mas que a gente prepare caminho para gerações que virão, que a gente abra o nosso coração para servir as próximas gerações. Levanta, Senhor, novas gerações, levanta. Queridos, se você pode abençoar as próximas gerações, levante as suas mãos, abençoe a próxima geração, abençoe as novas gerações, abençoe jovens, adolescentes, abençoe pré-adolescentes, abençoe as crianças. Novas gerações são desde os 4 anos até os 29 anos. Abençoe as novas gerações, Pai. Nós como igreja levantamos uma voz intercessora, Senhor, e preparamos caminho para as novas gerações, Pai. Nós queremos profetizar que as novas gerações serão mais fortes que nunca, Senhor. As novas gerações verão as promessas do Senhor ganhando forma. As novas gerações serão cheias de vigor, cheias de vitalidade, cheias de vida, cheias de dons espirituais. Nós abençoamos as novas gerações e declaramos: o fogo do Espírito arde no coração deles. O fogo do Espírito queima o coração deles. Declaramos que o amor e a paixão pela Sua palavra será maior do que nunca, Senhor. Levanta uma nova geração firme e forte, e nós vamos Te entregar louvor, honra e glória, Senhor. Graças Te damos, Te exaltamos, porque Tu és fiel e justo. Vamos adorar o Senhor. Erga suas mãos, adore ao Rei.